Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem as Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vou baixar aqui um pouquinho só o microfone. Marcos 12. Nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 12. Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e o despacharam de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então, eles o deixaram e foram embora. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Pedir que o Senhor possa falar conosco, falar com a sua igreja através da palavra. Santo Deus, nós te agradecemos muito, Senhor, por esse tempo especial em que a gente, de forma comunitária, pudemos adorar o Teu nome através dos louvores. Deus Santo, prestar adoração, louvor, glorificando só o Senhor, Deus, que é digno de louvor, de adoração, de honra. Mas nós queremos te suplicar, Deus, que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra nesse momento. Deus, por favor, Jesus, nós te imploramos, Deus, que o Teu Santo Espírito possa trazer clareza sobre o texto sagrado. Deus, que o Senhor possa abrir a nossa mente. Deus, tornar o nosso coração, Deus, solo receptivo, Deus próprio para receber instrução. Te peço, Deus, que a despeito, Senhor, das limitações daquele que fala, também, por vezes, Senhor, das lutas, angústias, das aflições, Deus, que alguns irmãos possam estar atravessando e, por vezes, constituem, Deus, obstáculo para que a comunicação se dê de forma eficaz. Nós te pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito possa desfazer todo e qualquer obstáculo, Deus, e que a Tua palavra, Senhor, possa instruir-nos, possa moldar o nosso coração, possa transformar a nossa mente, Deus, possa mudar os nossos afetos, Deus, a fim de que nós saímos daqui desejosos, Deus amado, com um coração ardendo pelo desejo de viver para a Tua glória. Pai, por favor, Deus, faz assim conosco. Para a Tua glória, Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse texto é um texto bastante desafiador, porque, como a gente pôde perceber, o teor da palavra é um tanto quanto duro, né? As palavras de Jesus Cristo são palavras de confronto e
aqueles líderes religiosos que estavam ali perceberam isso. Para nós entendermos, né, o porquê da forma de Jesus Cristo apresentar essa parábola, eu gostaria que nós relembrássemos um pouquinho de alguns eventos que antecederam esse episódio. Nós temos meditado no Evangelho segundo Marcos, na nossa série de mensagens, A Missão do Rei. Então, em textos anteriores, o pastor Cristiano mencionou sobre um episódio em que Jesus Cristo entrou no templo, ele usou de uma espécie de um chicote mesmo para poder espantar, afugentar aqueles que fizeram do templo um lugar de comércio, auferiam, né, lucro abusivo por conta de toda a movimentação, pelo momento de sacrifícios, que as pessoas iam lá oferecer sacrifícios pelo perdão de pecados. Então, os cambistas, vendedores, comerciantes locais viram na religião uma oportunidade de tirar proveito disso. Então, Jesus Cristo ele é bastante duro e ele derruba a mesa dos cambistas, espanta aqueles comerciantes locais e logo em seguida ele passa a ser questionado com que autoridade ele fazia algo como aquilo que foi feito. Jesus Cristo ele não responde de onde ele é investido de autoridade, qual é a autoridade com a qual ele faz isso. Não porque ele não pudesse fazê-lo, mas para não se submeter ao interrogatório dos seus interlocutores, dos religiosos daquele momento. Pelo contrário, Jesus, ao invés de falar sobre a origem da sua autoridade e satisfazer a curiosidade daqueles homens, Jesus Cristo ele torna ainda mais tenso a relação, é mais tensa a relação entre eles e apresenta essa parábola que nós acabamos de ler. E essa parábola, como a gente pôde perceber, ela apresenta alguns elementos bastante interessantes. E alguns comentaristas apresentam algumas propostas de interpretação para alguns elementos dessa parábola. Porque quando a gente atenta para o texto sagrado, a gente percebe que um senhor, um homem, planta uma vinha e ele não simplesmente a deixa lá de uma forma qualquer, mas diz que ele faz questão de cercá-la. Ele coloca uma cerca em todo o seu redor. Alguns acreditam que quando Jesus ele enuncia essa parábola e faz essa apresentação do cuidado do homem cercando a vinha, seria o próprio Deus se apresentando como aquele que conferia segurança à vinha. Ele não só faz isso, Jesus diz que ele também põe um lagar na vinha. Então, existem comentaristas que dizem que o lagar, que é onde as uvas são prensadas, onde o suco da fruta seria obtido, seria a própria lei, aquilo que seria utilizado para extrair do povo melhor, já que a vinha era o próprio povo de Israel. Ele não fala só isso, diz que existia também uma torre. Então, alguns comentaristas se empenham para poder dizer o que significa isso. Então, fala que a torre poderia ser o templo, já que a torre era o local onde as pessoas subiam para poder avistar se existia algum perigo se avizinhando, se aproximando, ameaçando a vinha. Então, todos esses elementos vão sendo motivo, né, de investigação, de estudos por comentaristas bíblicos. Fato é que, em outras passagens e outras parábolas, Jesus Cristo dedica tempo para explicar o que significam cada um dos elementos, mas nessa parábola específica ele não faz isso. Então, cada um desses elementos são alvo de especulação, de investigação, mas o que é fato? O que nós podemos cravar como sendo verdade nessa parábola, que é taxativo? Que a vinha se tratava do próprio povo de Israel e que o dono da vinha era Deus e que os lavradores maus eram os líderes religiosos daquele tempo. Então, em relação a esses três elementos, nós podemos ser taxativos. E quando ele fala sobre isso, quando ele apresenta
a parábola da vinha, ainda que a gente tenha dificuldade de identificar o que significam cada um dos outros elementos que são apresentados, fato é que essa vinha ela foi plantada e ela demandou zelo, foi alvo de cuidado por parte do Senhor daquela vinha, independentemente do que venham a ser os demais elementos, porque a gente percebe que Cristo investe tempo falando, não, ele cercou a vinha, ele construiu um lagar, ele ergueu uma torre. É diferente, por exemplo, da parábola do semeador, em que diz que tão somente um homem saiu lançando sementes e algumas germinaram, algumas caíram próximas a pedras, outras caíram próximas a espinhos. Não, para essa vinha, a gente percebe que existe todo um cuidado para que ela seja cultivada. Outro aspecto que também salta aos nossos olhos é que quando ele vai definindo o comportamento daqueles lavradores e as pessoas que ouviam, os líderes religiosos daquele tempo, eles entendiam que Jesus Cristo estava apresentando essa parábola para eles, nós percebemos o grau de rebelião existente no coração daqueles homens. Então a vinha era o próprio Israel, o próprio povo de Israel, e aqueles lavradores eram os líderes religiosos daquele tempo. E quando a gente olha para isso, a gente percebe que... Amém. Tá tudo bem? Som. Com efeitos especiais e tudo hoje o culto, viu, gente? Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que existe todo um cuidado do dono da vinha para poder fazer com que a vinha ela tivesse condições de produzir. Ela não é construída ao acaso. Então, o Senhor oferece condições para aqueles lavradores que arrendaram a terra pudessem oferecer o fruto. Então, quando a gente olha para isso e para a necessidade deles entregarem um fruto, em nenhum momento na parábola isso nos é dito como sendo uma cobrança injusta, como se eles não devessem fazer isso. Era isso que se esperavam dos lavradores, era isso que eles deveriam fazer. Porque em nenhum momento a soberania, a autenticidade da propriedade do dono da vinha é colocada em xeque. Não existiria a possibilidade, por exemplo, daqueles trabalhadores se apoderarem da vinha. A parábola não deixa espaço para isso. Mas quando a gente olha para toda a história de Israel, aquelas pessoas que estão mais familiarizadas com o texto bíblico, nós vemos que, em vários momentos, lideranças religiosas pensaram que a relação de Israel com Deus era uma relação meramente étnica, que Deus era propriedade exclusiva do povo, e não o povo propriedade exclusiva de Deus. Eles perderam de perspectiva que, na verdade, o papel deles era ser uma nação sacerdotal, ou seja, era um povo que deveria levar outros povos à presença do Senhor, e não transformar Deus numa espécie de gênio da lâmpada que teria a obrigação de abençoar uma nação exclusiva. O propósito de Deus nunca foi esse. O propósito de Deus nunca foi ser domesticado por um povo, por uma nação. E a gente olha isso de forma muito clara, por exemplo, na interpretação que o apóstolo Paulo dá acerca da sua leitura em relação ao propósito do Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, versículos 14 a 16, a gente está com uma projeção. Romanos 1, versículos 14 a 16, olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, o apóstolo Paulo ele se reconhece como devedor de gregos, bárbaros, sábios, insensatos, ou seja, ele está querendo descrever que ele é devedor de todo tipo de pessoa, que ainda não conheceu ainda o Evangelho. E por que ele descreve isso? Por que essa é a interpretação de Paulo acerca do status dele,
sendo portador da mensagem do Evangelho. Porque ele entende que a mensagem do Evangelho é um tesouro que foi designado, foi destinado a ser entregue a todo homem. Então, tendo em vista que essa mensagem ela deve ser entregue a todo homem, aqueles que compreenderam, que receberam a percepção da mensagem do Evangelho, que tiveram as escamas dos seus olhos retiradas, necessariamente essa pessoa se torna um devedor daqueles que ainda não compreenderam, não receberam a mensagem do Evangelho. Então, é essa a leitura do apóstolo Paulo. Ele entende que se nós recebemos um tesouro, se hoje nós temos um tesouro em nossas mãos, no segundo seguinte, eu adquiro a obrigação de apresentar esse mesmo tesouro para aqueles que ainda não conhecem a mensagem da salvação. Porque essa é a finalidade dela ter sido entregue a mim. Essa é a finalidade dela ter sido descortinada diante dos meus olhos. Esse é o motivo pelo qual nós fomos transformados em nova criatura. Só que aqueles líderes religiosos daquele tempo, eles não tinham entendido isso. Eles pensavam que talvez a relação de Deus com Israel fosse simplesmente uma relação de pertencimento. E quando a gente percebe aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos, a gente entende que esse sentimento de Paulo ele não era infundado, porque quando a gente olha para toda a história de Israel, nós percebemos o quanto aquela nação foi privilegiada. Porque Israel, eles foram alvo de um amor especial, de um amor eletivo. Eles foram separados para receber informações especiais. Quando a gente olha para todo o entorno de Israel, a gente olha, por exemplo, o povo assírio, e a gente vê como se davam as lutas, as guerras, principalmente nos dias de Jonas. A gente percebe que o povo assírio era um povo destemido para a guerra. A gente olha, por exemplo, para os gregos e a filosofia, o pensamento complexo, a gente percebe o quanto tinham virtudes naquele povo. Se a gente parar para poder pensar, por exemplo, no povo egípcio, a forma como eles dominavam a agricultura, a astronomia, a arquitetura, as construções que até hoje desafiam as nossas explicações, de que forma eles chegaram a fazer coisas da forma como eles fizeram, com os recursos que tinham, eles eram também um povo muito especial. O Império Romano, com toda a sua organização social e política, quantos predicados eles tinham? Mas ainda assim Deus escolheu Israel. Não foi por conta das suas virtudes, mas simplesmente porque Deus assim o quis. Deus separou esse povo, e esse povo recebeu as profecias, recebeu todos os oráculos, recebeu os profetas, recebeu a lei, recebeu a promessa do Messias. Simplesmente porque Deus assim o quis. Não porque eles fossem possuidores de características especiais. Só que aqueles líderes religiosos, eles não conseguiam ter isso diante do seu horizonte. Mas a forma como eles se portaram diante de tanta informação que eles receberam, de tanta riqueza que eles receberam, cabe de alerta para mim e para você. Você talvez pudesse ter nascido na Europa Ocidental. Aí a gente talvez não achasse nem tão ruim, né, nascer na França, na Itália. Mas quando a gente para pensar em termos espirituais, a gente pensar o que seria nascer na Europa Ocidental nos nossos dias, nascer na China, nascer na Oceania, uma das nações mais céticas dos nossos dias, ou se talvez você tivesse nascido no Oriente Médio, crescido, sido educado num contexto islâmico, ou se talvez você tivesse nascido na Índia e culturalmente tendo sido estimulado desde a sua infância a adorar animais, a achar que é um privilégio beber o leite que ratos beberam também antes de você, e entender que isso é uma grande bênção vinda dos deuses. Imagine se essa tivesse sido a sua realidade. Mas não foi. Você nasceu num país em que você tem a possibilidade de ter o coração exposto à pregação do Evangelho. Você tem a liberdade de ter acesso a pregações, a literatura cristã,
a receber conteúdo de música de qualidade, música evangélica de qualidade, com letras bíblicas. Você tem acesso a tudo isso. E o que nós temos feito com isso? Nós temos a oportunidade falando da nossa realidade aqui da nossa igreja, a gente tem a oportunidade de ter uma escola bíblica em que alguns irmãos bem preparados se dedicam, se esmeram para poder ministrar aulas que sejam fiéis às Sagradas Escrituras, com autores sérios. E o que nós temos feito com isso? É importante que nós entendamos que não existe mérito em gastar tempo na internet, em debates teológicos que em nada frutificam. Não existe mérito algum para o reino em investirmos tempo nos desentendendo com pessoas acerca da forma como nós batizamos pessoas, ou se nós somos salvos, somos predestinados para a salvação ou não. Existem pontos que são muito importantes para a gente, são muito caros para a gente. Só que às vezes a gente vê tantas pessoas se empenhando em gastar energia, em falar com pessoas de uma forma tão dura, tão agressiva, que em nada apontam para o amor demonstrado por Cristo na cruz do Calvário. E a gente deve se perguntar, o que eu tenho feito com o tanto que eu tenho recebido de Deus? E essa era a realidade daqueles homens. Homens que tinham toda uma história de contato com as Sagradas Escrituras, toda uma história de profecias, toda uma história de revelações feitas por parte do Senhor, toda uma história de milagres que Deus realizou no meio daquele povo. Então, é importante que nós pensemos, o que eu tenho feito com o tanto que eu tenho recebido? A gente percebe, por vezes, tanta energia sendo gasta com o tipo de louvor, com o tipo de ambiente que nós cultuamos, e nos esquecemos daquilo que realmente vale a pena no reino. Nessa parábola, aqueles lavradores, eles respondem muito mal a todos os privilégios que eles receberam. Quando eles se depararam com a presença de servos que foram enviados pelo dono da vinha para que eles pudessem apresentar o que eles tinham feito com toda a infraestrutura da vinha e entregar parte do fruto. E a parábola também é muito minuciosa apresentar isso, porque aqueles servos chegaram no tempo próprio da colheita. Não foi um momento que não tivessem que apresentar o resultado do seu trabalho. Mas a gente vê Jesus Cristo apresentando uma vinha bem estruturada, lagar, torre, cerca e servos vindo no tempo próprio da colheita. E aqueles homens recebem os enviados do Senhor da vinha com extrema hostilidade. Por conhecerem a história de Israel, aqueles homens sabiam que o que não faltavam eram exemplos em que profetas, homens enviados por Deus, tinham sido tratados exatamente dessa maneira, com hostilidade, com violência, com agressão. Então a gente percebe um grande esforço por parte daqueles lavradores, daquelas pessoas que arrendaram a vinha, para poder silenciar a voz do Senhor da vinha. Eles não queriam serem cobrados acerca do que eles tinham feito com o tanto que eles tinham recebido. Eles queriam continuar cuidando de tudo ali, tocando o negócio como se aquilo fosse deles. Como se eles não tivessem que prestar contas a ninguém. Como se eles pudessem assumir o status de proprietários do local onde eles estavam. Ou seja, tudo que eles receberam é para eles, para o seu próprio deleite, para a sua própria satisfação, e eles não querem prestar contas a ninguém.
E quando a gente olha para a história de Israel, a gente percebe que tudo isso que aconteceu, esses episódios em que servos foram enviados para poder trazer a mensagem do Senhor, não foram episódios isolados, mas tudo isso aconteceu várias vezes nas Sagradas Escrituras. Quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente vê Amós, Jeremias, Eliseu, a gente vê vários profetas vindo e sendo tratados dessa forma, como a parábola nos apresenta. Então é a isso que Cristo está se referindo. Então Cristo ele começa a desenhar exatamente o tipo de comportamento que aqueles homens estavam tendo. E obviamente eles não ficam felizes com aquilo. Porque eles entendem que Cristo está apresentando aquela parábola para eles. A gente vê no final do trecho que nós acabamos de ler que eles percebem que aquela parábola era direcionada para eles. Não é algo que tenha ficado encoberto diante dos olhos deles, mas eles entendem. Só que o mais espantoso é que, ao entenderem aquilo que Cristo estava ensinando, aqueles homens eles não têm o coração quebrantado, eles não choram, eles não são visitados por arrependimento, eles não têm temor. Pelo contrário, o coração deles se endurece ainda mais. O ódio fica ainda mais acirrado. E eles começam a arquitetar formas de prender e matar Jesus. Quando a gente olha para tamanha rebeldia, é importante que a gente aplique essas verdades à nossa própria história, ao nosso próprio coração. Porque é muito sério quando a gente pensa no fato de que o Senhor dos Senhores, Filho do Deus vivo, ele apresenta verdades, e essas verdades são descortinadas diante dos nossos olhos. Nós temos a plena convicção que estamos num caminho errado, num caminho de morte, num caminho de perdição. E ainda assim, mesmo compreendendo tudo isso, nós continuamos aplicados em fazer aquilo que é odioso diante dos olhos do Senhor. Então, esse é o comportamento daqueles lavradores. Não trata-se de um bloqueio intelectual que os impedia de entender o que estava acontecendo. Para eles estava muito claro a mensagem que Cristo estava mandando. E eles, voluntariamente, estavam optando por se entregar ao pecado, a fazer aquilo que era odioso. Nós não podemos pensar que a paciência do Senhor ela seja sinônimo de indolência. Isso é parte da missão do rei. É lembrar a todos quantos receberem essa mensagem que Deus ele tem nos tratado, sim, com muita paciência. Deus nos trata incomparavelmente muito mais com a sua misericórdia do que com a sua justiça. Só que haverá um dia em que essa justiça será manifesta. E Cristo não priva aquelas pessoas que estavam ouvindo de saberem dessa verdade. Esse texto que nós acabamos de ler, ele se encontra nos 2 outros evangelhos sinóticos, em Mateus e Lucas. Em Mateus, eu gostaria que vocês pudessem acompanhar, na verdade eu separei somente o versículo 18, mas eu queria que nós lêssemos Lucas 20, versículo 17 e 18. Perdão. A partir do 16 a 18. Lucas, capítulo 20, 16 a 18. Porque a conclusão apresentada por Jesus como o resultado, aquilo que aqueles homens colheriam após se demonstrarem com o coração tão endurecido, é que o dono da vinha viria
e exterminaria aqueles lavradores. E olha só o que aqueles homens dizem. Versículo 16. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram, ou seja, os líderes religiosos, olha o que eles dizem, que tal não aconteça. Eles se apropriam de tal forma do personagem que Cristo apresentou na parábola como aplicando-se a eles, que eles dizem que tal não aconteça, que o Senhor da vinha não venha e nos extermine. Jesus diz, mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse, que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Então, aqui no versículo 18 de Lucas, Cristo ele é mais enfático em relação ao juízo vindouro do que Marcos. Marcos, ele menciona aquilo que está registrado no Salmo 118, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos olhos. Mas Lucas ele faz questão de dar ênfase ao tom de juízo, ao que se daria depois. Um comentarista bíblico que eu gosto bastante, falando sobre esse texto, em que Lucas menciona que todo aquele que cair sobre essa pedra, que tropeçar nessa pedra, será feito em pedaços, e aquele sobre quem essa pedra cair será tornado pó. Ele diz o seguinte, todo aquele que cair nesta pedra significa todo aquele que tropeça em Cristo e em seu evangelho e se recusa a crer nele como seu Salvador durante a presente dispensação, tal pessoa será quebrada, arruinada, perdida e lançada fora. Ou seja, a pessoa que voluntariamente recebe a mensagem do Evangelho, compreende a mensagem do Evangelho e mantém o seu coração duro, empedernido, essa pessoa será quebrada. Só que, na sequência do texto, sobre aquele sobre quem essa pedra cair, significa todo aquele que for achado incrédulo quando Cristo vier pela segunda vez, em glória. Tal pessoa será moída em pó e visitada com o mais pesado desagrado de Deus. A culpa da incredulidade no final da dispensação do Evangelho será muito maior do que a culpa da incredulidade no início. Então, ele diferencia a pessoa que cai sobre a pedra, que cai sobre Jesus e é despedaçada, com a pessoa sobre quem a pedra cai em dois momentos. O momento em que a pessoa rejeita o Evangelho no presente tempo e a segunda vinda de Cristo. Aqueles que caminham conosco já há muito tempo aqui na igreja sabem que os nossos sermões, as nossas mensagens, elas não têm de forma alguma um tom alarmista. Tem pessoas que às vezes investem muito tempo sendo sensacionalista e trazendo terror e medo sobre aquilo que não é necessário ter terror e medo. Só que, ao mesmo tempo, nós não podemos ser negligentes com aquilo que Cristo apresenta, sim, como sendo juízo. Nós não podemos desconsiderar que Deus é misericordioso, que Jesus Cristo é benevolente, é paciente. Mas nós não podemos também desconsiderar o fato de que haverá um dia em que todos nós estaremos diante do Senhor. Infelizmente, hoje a gente vê que não existe muita popularidade em sermões que falem acerca de juízo, acerca da segunda vinda de Cristo, acerca do dia em que todos nós estaremos diante do Senhor, em que todas as coisas estarão patentes diante daquele que tem olhos como de fogo. E quando a Bíblia nos descreve Cristo assim, é pela sua capacidade de, assim como o fogo consegue depurar todo tipo de metal, nós estaremos diante do Senhor exatamente dessa forma, incapazes de esconder o que quer que seja no nosso coração. Tudo estará patente diante dos olhos do Senhor, só que de tal forma que todos saberão. E é dessa forma
É dessa forma que Cristo descreve o momento em que essa pedra cairá sobre aqueles que se apresentaram como lavradores maus. Quando a gente olha para esse texto, é importante que ele tenha uma aplicação imediata para aquelas pessoas que estavam ali, confrontando, procurando acuar Cristo, procurando impedir o avanço do seu ministério. Só que existem princípios que nós precisamos, que nós devemos aplicar ao nosso próprio coração. Porque da mesma forma que aqueles líderes religiosos, eles poderiam apresentar perversidade, eram maus, nós somos feitos da mesma matéria que aqueles homens. Nós não podemos desconsiderar que, por vezes, nós somos negligentes, sim, com o tanto que nós temos recebido por parte de Deus. Nós não podemos desconsiderar que, por vezes, nós encolhemos, sim, a nossa mão e deixamos de usar a nossa voz para fazer aquilo para o que o Senhor nos chamou, como disse o apóstolo Paulo. Será que em todo tempo nós nos sentimos devedores do Evangelho? Será que em todo tempo nós comunicamos a mensagem de salvação com o grau de urgência que ela demanda? É necessário que nós pensemos sobre isso. É necessário que nós entendamos a nossa vida com esse senso de privilégio que o apóstolo Paulo entendia a sua própria vida. Eu tenho 20 e poucos anos de convertido ao Evangelho. E por muito tempo na minha caminhada, eu ficava entendendo que eu não estava pronto o suficiente para poder falar do Evangelho para outras pessoas. E é interessante que esse mesmo tipo de sentimento, ele é compartilhado por muitas pessoas dentro da igreja. Eu já tenho um tempinho, né, de vida evangélica, de vida cristã, e a gente percebe que esse é um sentimento compartilhado por muitas pessoas. Achar que ainda não estão prontas o suficiente para poder falar de Jesus, para poder comunicar o Evangelho, para poder apresentar a mensagem de salvação para aqueles que ainda não conhecem. Nós queremos ir para o seminário, queremos estudar vários livros, queremos discutir várias ideias, vários assuntos, como se tudo isso fosse conferir eficácia quando nós comunicamos a mensagem de salvação. É necessário que nós entendamos que esse tipo de temor que por vezes reside, que nos impede de fazer com que nós entreguemos a mensagem de salvação àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, se dá por uma falta de confiança no poder da palavra que nós recebemos. A mensagem do Evangelho é mensagem de salvação para todo aquele que nele crê. Existe um poder intrínseco a essa palavra, independentemente do quanto nós venhamos, da quantidade de cursos que a gente venha fazer no seminário, da quantidade de livros que nós possamos ler. Obviamente, tudo isso são ferramentas importantes e úteis no exercício do ministério. Nós aqui valorizamos o estudo, valorizamos o preparo. Só que é necessário que nós entendamos que não é isso que confere poder à comunicação do Evangelho. A palavra é poderosa por si só. Que nós não experimentemos o dissabor de passar diante de uma pessoa, saber que logo em seguida ela foi encontrar com Cristo sem ter tido a oportunidade de ter o Evangelho anunciado através dos nossos lábios. A vida é um sopro. Por vezes nós pensamos que nós conseguimos controlar a nossa existência ou a nossa longevidade a partir daquilo que comemos, dos exercícios que praticamos. Mas tudo isso pode se dissolver num momento, por um aneurisma, por um infarto, por um atropelamento, por um acidente de avião, ou por algo que talvez você nem tenha concebido previamente. Então é importante que nós pensemos o que nós temos feito com aquilo que nós recebemos, com o tanto que nós recebemos de Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, algumas aplicações são úteis para que nós possamos pensar a nossa relação com o Senhor. É necessário que a gente cultive um coração grato por tudo quanto Deus tem se permitido conhecer, por tudo quanto nós temos recebido do Senhor.
por todos os pastores, por todos os evangelistas, por todas as pessoas que se dispuseram a compartilhar o evangelho conosco. E eu pensava na minha própria vida. Tantas pessoas que passaram pela minha história. Esses dias eu estive na casa de um primo meu e a moça, a funcionária lá que ajudava nas tarefas de casa, uma mulher bem simples. E assim que eu entrei, eles estavam vivendo um momento familiar difícil, tinham falecido alguém da família. E assim que eu entrei, aquela senhora falou assim, olha só, não importa o tamanho da tempestade, Deus está no barco. E ela começou a falar assim de forma muito assertiva. Eu falei assim, amém, minha irmã, amém. Eu estava com o coração meio quebrantado, meio contrito. Eu falei, amém, minha irmã, é isso aí, é verdade. Então, são várias pessoas que Deus vai colocando no nosso próprio caminho, louvores que a gente ouve, e de pessoas que nós nem sabemos que compuseram. Alguns deles eu sou grato ao Del, né? Foi ele que compôs, mas alguns deles a gente nem sabe as pessoas que compuseram, mas que às vezes falam tanto ao nosso coração. Mas é importante também que a gente saiba que todo esse conhecimento, tudo quanto nós recebemos do Senhor, cumpre um propósito, deve cumprir um propósito. Nós fomos equipados não para o nosso elevo espiritual tão somente, não só para o nosso deleite tão somente, mas para que nós possamos ser instrumento de salvação na vida de outros. Nós fomos arregimentados para integrar um exército. Nós fomos trazidos para uma família que nós precisamos despertar outros irmãos. Para isso nós fomos chamados. Esse é o nosso propósito de existência. Não faz sentido você plantar uma mangueira sem esperar que ela dê manga. Não há sentido você cultivar uma goiabeira e não esperar que ela dê goiaba. Não tem sentido alguém receber a mensagem de salvação e perdição eterna e fazer com que isso seja simplesmente um analgésico de consciência para que possa embalar o nosso sono em noites difíceis. É necessário que nós entendamos que Deus nos chamou para uma obra maravilhosa. Para isso nós fomos chamados. Para isso nós fomos arregimentados. Mas essa mensagem, ela não deve ser utilizada para trazer culpa ao nosso coração, porque quando a gente olha para a descrição feita por Jesus Cristo naquela parábola, a gente percebe o amor do Senhor permeando toda aquela mensagem de juízo. Porque o Senhor da vinha, o que ele faz durante todo o momento, até que chega no final, de forma, como se fosse de forma gradativa, até que chega um momento em que ele decide chegar lá e exterminar aqueles lavradores. O que antecede aquele momento é o Senhor da vinha pacientemente enviando um servo após o outro. Ele envia um e é espancado, envia outro e é golpeado na cabeça, envia outro e é insultado, envia outro e é assassinado, envia outro e também é espancado. Então ele envia pessoas após pessoas, envia servo após servo. E de forma gradativa tudo culmina, tudo aponta para o momento em que ele envia o seu próprio filho. Então nós somos aqueles que têm toda a história revelada, descortinada nas mãos. Todos os servos, até que o amor do Filho foi revelado em favor de mim, em favor de você. Então, nós olhamos para essa história e devemos entender que, a despeito dos nossos pecados, das nossas imperfeições, Deus é paciente, extremamente paciente e amoroso. E Ele mesmo providenciou um momento para que nós pudéssemos ter perdão, para que nossa história pudesse ser restaurada, pudesse ser redimida. Então, se você ainda tem fôlego nesse momento, significa porque Deus ainda tem usado de misericórdia com a tua vida, independentemente do pecado que você tenha cometido, independentemente do quanto você tenha sido tímido na comunicação do Evangelho, independentemente de qual tenha sido a tua história até esse momento. Se você ainda tem fôlego de vida, é porque Deus ainda tem usado de misericórdia com a tua história. Então, o que nós fazemos com isso? Nós olhamos e ficamos lamentando pelo tempo em que nós não fizemos aquilo que o Senhor da vinha esperava que fizéssemos? Não, de forma alguma. Hebreus, capítulo 3, versículos de 7 a 14, diz o seguinte: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião,
no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Então, o que nos cabe hoje? Animarmos uns aos outros com a mensagem do Evangelho. Assim como a dona Linda Cir, que quando eu cheguei, ela fala assim: meu irmão, Jesus está no barco. Aí eu falei: tá certo, Jesus está no barco. Que nós possamos fazer isso uns com os outros, animando uns aos outros acerca da mensagem do Evangelho. E lembrarmos que nós estamos imbuídos desse sagrado privilégio de apresentar mensagem de salvação para aqueles que ainda não conhecem, de apresentar boas novas aos cativos, palavra de libertação para aqueles que estão acorrentados pelo pecado, trazer vida aos que estão mortos. Não existe privilégio maior do que esse, meus irmãos. Então, que o nosso coração, ao olhar para essa parábola, possa se encher desse misto de gratidão e senso de responsabilidade. Que no nosso peito, na nossa alma, possa arder o desejo de, ao sermos visitados pelo Senhor da vinha, nós não termos mãos relutantes, mas que a gente possa entregar aquilo que Ele nos comissionou a fazer. Amém? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por palavra tão incisiva, dura, mas que nos chama para a realidade, Senhor, do Evangelho. Às vezes nós caminhamos, Deus, por essa terra como se fosse simplesmente um sonho, Deus, mas ao nos depararmos, Deus, com um texto como esse, nós somos lembrados de que o Teu reino é uma realidade, de que a morte eterna também é uma realidade, mas que o Senhor, em sua infinita misericórdia, o Senhor nos apresentou aquilo que tesouro nenhum desse mundo pode comprar. Deus, muito obrigado. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor livre-nos de ter um coração relutante, Deus, mas que o Senhor possa fazer-nos sensíveis à Tua voz, seja no aspecto que for, Senhor, seja para arrependimento de pecados, seja na intrepidez para anunciar o Evangelho, seja na fé vacilante, que por vezes duvida do Teu amor. Deus amado, que nós possamos nos apropriar da certeza de que a maior prova de amor que nós poderíamos experimentar, Deus, ela foi estampada na cruz do Calvário. Deus, e que o nosso coração possa ser encharcado por esse senso de privilégio. Deus Santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós choramos, Deus. Amém. Amém.